Olá, nonos anos. Nossa aula hoje será a mesma que de geometria. Nós iremos fazer só uma correção dos exercícios que nós já vimos, as 4 atividades. Então, lembrem de ler o cabeçalho. O que é que ele está dizendo? Cabeçalho é o que está aqui, ó, onde você vai colocar seu nome, sua turma. Copie isso no seu caderno ou você pode imprimir, caso tenha impressora em casa. Então, sejam bem-vindos à nossa aula hoje e vamos à correção primeiro da atividade 1. Nós temos aqui, converta os números para notação científica. Lembrem que notação científica são números que estão 1 ou maior que 1 e 9. Esse número tem que ser menor que 10, né? Então, vamos à primeira questão. Transformar esses números em notação científica. Tem 56.800. Então, olha aqui como é que eu vou fazer. Se ele é menor que 10, então 5,68, porque eu não preciso dos zeros, né? Vezes 10 elevado, ó. Observe que a vírgula, lembra que eu disse a vocês que a vírgula fica no final do número. Então, ó, eu vou deslocar a vírgula. Como ela ficou aqui, eu desloquei 4 casas. Então, elevado à 4ª potência. Letra B. 3,47 vezes 10 elevado a... Olha a vírgula, desloquei 5 casas. Elevado à 5ª potência. 3, letra C, 3,2 e desloquei a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, vezes 10 elevado à 6ª potência. Agora nós vamos ver com números muito pequenos. Eu vou deslocar a vírgula para aqui. Então, letra D vai ficar 3,6 vezes 10, só que agora nós vamos deslocar a vírgula para a direita. Deslocando a vírgula para a direita, eu vou colocar expoente negativo. 3 casas. Aqui, letra E. 7,89 vezes 10 elevado a menos 1. F, vou deslocar a vírgula, 3,2 vezes 10 elevado a menos 3, também. G, 2, se você quiser pode botar vírgula 0, se não, só 2 vezes 10 elevado a menos 2. Letra H. 8,3 vezes 10 elevado a... Ó, desloquei 5 casas elevado à 5ª potência. Ó, a vírgula tá aqui no final. Você desloca 1, 2, 3, 4, 5 casas. Letra I. 7,423 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, elevado à 4ª potência. Letra J. 2,5 vezes 10 elevado a 5 casas, então menos 5. K. 3,47 vezes 10 elevado a menos 2. Letra L. 1,94 vezes 10 elevado a 6 casas, então elevado a 6ª. Olha, eu desloquei, quando eu desloco a vírgula para a direita,
o expoente é negativo. Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. 3 vezes 10 elevado a, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado a menos 6. Letra N, 3,75 vezes 10 elevado a 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elevado à sexta potência. Então, lembrando que quando você vai transformar um número muito grande em notação científica, esse número tem que ficar 1 ou maior que 1 e menor do que 10. Quando você vai deslocar a vírgula para a direita, o expoente é negativo. A sua direita, vai sua mão direita. Quando você desloca a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Quando desloca a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Ok? Questão 2. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íon em um molde da substância e seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Escreva esse número em forma decimal, ou seja, ele aqui está em notação científica. Nós vamos fazer em forma decimal ou notação decimal. Então, o que eu vou fazer, Quantas casas eu vou deslocar? Se o expoente é positivo, eu vou deslocar a casa 23 casas para a direita, né? Agora, eu tenho expoente positivo, lembra que nós falamos? Se eu tenho em notação científica, quero transformar em notação decimal, quando o expoente é positivo, eu vou deslocar a vírgula para a direita. Quando o expoente é negativo, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Então, vejam bem. Olha a vírgula onde é que está. Então, nós vamos deslocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, 23 casas, nós deslocamos essa vírgula. Deixa eu ver aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Isso mesmo. Então, em notação científica, é esse valor. Em notação decimal, eu desloquei a vírgula 23 casas. Terceiro, as células da bactéria coli têm formato cilíndrico com 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros de diâmetro. O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Escreva esses dois números em notação científica. Terceiro, eu vou colocar aqui. 8 vezes 10 elevado a menos 7. E o fio do cabelo, metros, né? E o fio do cabelo é de 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Então, em notação decimal, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula. Como o expoente é negativo, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Então, vai ficar, olha aqui. Eu coloco 8 e vou deslocar. A vírgula não está no final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desloquei 7 casas, 0 metros. O fio de cabelo. E vou deslocar essa vírgula 4 casas. Então, no expoente não é negativo, 1, 2, 3, 4.
0,0 metros. Ok? Quarta questão. O número 000 em notação científica. Escrever esse número em notação científica. Questão 4. Ó, eu vou só pegar aqui, porque os zeros não têm importância. Quem é o primeiro número significativo? 3. Então, fica 3,84 vezes 10 elevado a... Olha, se a vírgula veio para aqui, nós deslocamos. Vou contar aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 13. Então, elevado a menos 13. Certo, pessoal? Uma das principais provas de velocidade no atletismo é a prova de 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo, em segundo, escrito em notação científica, vamos ver. Letra A, veja bem, a letra A não pode ser em notação científica, porque 431, então, não é maior do que 10. B, 0,4318, também é menor do que 1, não pode. Letra C, 4.318 vezes 10 elevado a menos 2, também é maior. Se você for analisar aqui, o único que está entre maior que 1 e menor do que 10 é somente a letra D. Então, a alternativa D. Correto, gente? Vamos ver a atividade 2. Novamente, você escreve seu nome e a sua turma. Faz o cabeçalho ou imprime a atividade. Vamos ver a atividade 2. Responda. 2 números elevados ao quadrado resultam em 100. Quais são esses números? Então, os números são... Primeiro, os números são 10 e menos 10. Se você pegar 10 elevado ao quadrado, você vai ter 10 vezes 10, que é igual a 100. E menos 10, se você colocar menos 10 elevado ao quadrado, você vai ter menos 10 vezes menos 10. Aí você vai fazer também menos com menos dá mais, 10 vezes 10, 100. Então, tanto faz eu multiplicar menos 10. Se eu colocar menos 10 ao quadrado, vai dar 100. E 10 ao quadrado também vai dar 100. Então, ó, atividade na questão A, 2 números elevados ao quadrado resultam em 100. Quais são eles? 10 e menos 10. Correto? Que é letra A. Letra B. Agora, qual é a raiz quadrada de 100? Só 10. Lembra que a gente tem aqui, olha, vamos ver aqui, vamos justificar. Raiz quadrada de 100 é 10, pois 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Lembra que, como a gente viu aqui, que menos 10 ao quadrado é 100, mas nós vamos lembrar que não, quando a gente vai perguntar, a raiz de 100 não pode ser menos 10. E não existe raiz quadrada nos números reais que seja negativa. Ok? Segunda questão. Por que não existe a raiz quadrada de menos 49?
quando trabalhamos com números reais. Não existe porque não existe raiz de índice par que seja negativo. Lembra que eu coloquei lá, ó? Raiz quadrada de 49 existe, é 7. Menos raiz quadrada de 49 existe, é menos 7. Mas raiz quadrada de menos 49 não existe nos números reais. Ok? Terceiro, responda se existe ou não um número real que seja raiz, vamos prestar atenção. Quando o índice é par, ela não pode ser negativa. Então, a raiz quadrada de 64, olha o que ele pede, só se existe ou não. Então, você pode botar sim, ou existe, não existe, fica a seu critério. A raiz quadrada de 64 existe? Sim. Vamos botar aqui, né? Sim. Letra A, sim. A raiz quadrada de 20 existe? Sim. A raiz quadrada de menos 9? Não. Não existe. O índice é par, não existe de menos 9. A raiz quarta de menos 81 existe? Não. A raiz sexta de 100 existe? Sim. Ela não é exata, mas existe, né? Mas se for negativo, não existe. A raiz quinta, olha aqui a pegadinha. A raiz quinta de menos 32 existe? Sim. Por quê? Raiz quinta, 5 é ímpar. Só não pode quando o índice é um número par. Aqui é par, também par, também par, par. E negativa não existe. Quarta questão. Nós temos assim. Classifique cada sentença abaixo em verdadeira ou falsa. A raiz quadrada de 16 é igual a 4 ou a menos 4. É falsa ou verdadeira? Ó, lembra? Menos 4 ao quadrado dá 16. 4 ao quadrado, 16. Mas raiz quadrada de 16 não pode ser negativa. Então, questão 4 é falsa. A raiz quadrada de 16 é 4. Sim, verdadeira. Letra C. Raiz quadrada de 16 é igual a menos 4. Falsa. Raiz quadrada de menos 16 não é um número real, verdadeira. Outra pegadinha, pessoal, olha o que ele diz, que não é um número real. Sim, não é. Então, essa afirmação é verdadeira. Prestem bastante atenção. Ó, aqui, ele está afirmando que não existe, né? Então, realmente é verdadeira. Aqui, ele está afirmando que é menos 4. Então, aqui é falso. Atividade 5. Questão 5, desculpe. Calcule, se for um número real, o valor de
menos raiz quadrada de 441. Então, olha aqui. Eu vou botar aqui raiz, desculpem, raiz quadrada de 441. Olha, o sinal tá fora. Existe. Só não pode se o sinal for dentro do radical. Então, vamos fatorar, né? Ó, 441, ele pede para que calcule. Então, vamos calcular. Fatorando por 3, 441 dividido por 3 dá 147. Por 3 dá 49. Por 7 dá 7. Por 7 dá 1. Então, ó, agrupo 2, como o índice é 2, a gente agrupa 2 e troca por 1. Aí, multiplico. 7 vezes 3, 21. Então, menos raiz quadrada de 441 é menos 21. Na letra B, ele pede o valor real de raiz quadrada de menos 441. Olha o sinal onde está. Então, o índice é positivo, não existe. Não é um número real. Ok? Vamos agora para a atividade 3. Primeira questão. Represente na forma de potência com expoente fracionário. Ó. Primeira questão. Bom, eu tenho aqui raiz cúbica de 2 elevado a 2. Então, o que é que nós vamos fazer? Transformar com expoente fracionário. Lembra que o radicando vai ser a base. 2, ó, base. O expoente vai ser, 2 vai ser, o expoente desse radicando é 2, então vai ser numerador. Então, fica 2 elevado, ou 2 sobre 3, 2 terços. Então, 2, raiz cúbica de 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 2 terços. Letra B. A base 5, numerador 3, denominador 4. Raiz quarta de 5 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 3 quartos. Letra C. Raiz cúbica de 10 elevado, se não tem expoente, é 1. Então, vai ficar 10 elevado a 1 terço. Ok? A questão 2, você vai fazer o contrário. Ele está em forma de fração e você vai transformar em radical. Então, questão 2. 2 elevado a 3 quartos, então vai ficar raiz, ó, quem é o denominador? 4. Então, 4 vai ser o índice de 2 elevado, o numerador vai ser o expoente. B. 9 elevado a 1 terço, então vai ficar raiz cúbica de 9 elevado a 1. Eu não preciso colocar expoente 1. E letra C, 8 elevado a 1 meio, então vai ficar raiz quadrada de 8 elevado a 1. Nem o índice 2 eu preciso colocar, nem expoente 1 eu também preciso colocar. Terceira questão. Efetue as multiplicações. Pessoal, tanto na questão 3 quanto na 4, nós ficamos com
faltando o índice de uma das raízes. Lembra que a gente, para efetuar as multiplicações, nós só aprendemos, porque também pode, pessoal, só que a gente, eu não expliquei para vocês, porque eu gostaria de explicar em aula normal, né? Então, ó, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6, tanto você pode aplicar a propriedade fundamental dos radicais, né, que é a terceira propriedade, como você pode fazer, aplicar a multiplicação, né, a operação de multiplicação. Então, pode ficar, ó, eu vou fazer aqui em detalhe, fica raiz cúbica de 5 vezes 6. Então, fica raiz cúbica, 5 vezes 6, 30. Como não tem raiz exata e se eu fatorar, não vai ter como agrupar, então fica desse jeito, tá bom? Aqui na letra B, lembra que eu mandei para vocês corrigindo. Então, fica raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Então, letra B, fica raiz cúbica de 2 vezes 5. Então, ó, eu estou fazendo em detalhe. Você poderia fazer direto. Raiz cúbica de 2 vezes 5, 10. Também não dá para fatorar. Se eu fatorar, vai ficar do mesmo jeito. Não dá para agrupar, como nós fizemos aqui com... quando nós fomos fatorar 441. Agrupei 2, porque o índice era 2, né? Então, aqui deu. Mas, nesse caso aqui, se eu fatorar, vamos fatorar só para vocês, a título de curiosidade. Por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Não tem como agrupar, porque não tem fatores iguais. A mesma maneira é 10, vai ficar 2 vezes 5, então fica do jeito que está aí, ok? Vamos para a questão... ainda tem a letra C. Vamos ver a letra C. Olha, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 3. Vou fazer direto para você não pensar que eu tenho sempre que fazer assim. Tanto faz estar no mesmo radicando, como em, no mesmo radical, como em radicais separados. O índice é o mesmo, a gente já faz a multiplicação. Então, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 3. Então, fica raiz quadrada de 36. E nós conhecemos a raiz quadrada de 36, que é 6. Questão 4. Olha, nos casos anteriores não deu. Veja aqui, 36 dá para fatorar. Por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Ó, 2, 3. 2 vezes 3, 6. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Questão 4. Efetue as divisões. Lembra daquela propriedade? Tanto faz estar no mesmo radical como em radicais diferentes. Então, fica raiz quadrada, vou colocar aqui, ó, 12 dividido por 3, que é o mesmo que raiz quadrada de 12 dividido por raiz quadrada de 3. Eu vou, ó, dividir. Raiz quadrada de 12 dividido por 3 dá 4. E a raiz quadrada de 4, 2. Nesse caso, a gente pode. Olha, mesmo caso, letra B, faltou o índice. Então, ó, raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2, letra B, vai ficar raiz cúbica, 6 dividido por 2 dá 3. Como não tem como simplificar, fica nisso mesmo.
Letra C. 12 raiz cúbica de menos 6 dividido por 3 raiz cúbica de 2. Então, observe como nós vamos fazer isso aqui, porque, olha, lembra quando eu dei a aula resolvendo divisão de radicais? O número de fora, coeficiente, divide pelo de fora. E o de dentro, divide pelo de dentro. Então, 12 dividido por 3 dá 4. Raiz cúbica de menos 6 dividido por 2. Olha aqui, o radicando negativo pode sim, porque o índice é ímpar. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Ok, gente? Calcule as potências. Eu quero que vocês, tanto nós aprendemos como propriedade, nós aprendemos como propriedade e como operações, nas operações, né? Como resolver potências. Raiz quadrada de 15 elevado ao quadrado. Olha, nós aprendemos nas propriedades e aprendemos também aqui. Eu não preciso fazer, olha, o índice é igual ao expoente. Aquela primeira propriedade de cancelamento do índice e do expoente, né? Quando são iguais. Mas se você quiser, olha aqui, você iria multiplicar raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 15, que seria raiz quadrada de 225. Se você for fatorar 225 por 3, dá 75. Por 3 dá 25. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Agrupando 3 e aqui 5. 3 vezes 5, 15. Eu poderia já fazer isso, ó. Quem é o índice aqui? 2. Cancela, então é igual a 15. Vou colocar até aqui também, 15. Olha, letra B, você tem assim, 3 raiz quarta de 3 elevado a 4. Olha, pessoal, esse 4 aqui é expoente de tudo isso. Então, significa que você vai multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes, dá 81. Mas você também, isso aqui, ó, porque seria assim, olha, vamos colocar aqui para você entender melhor. Vamos multiplicar isso, o expoente não é 4, 3 raiz quarta de 3, vezes 3 raiz quarta de 3, vezes 3 raiz quarta de 3, e vezes 3 raiz quarta de 3. Olha como a gente perde um tempo enorme. Então, ó, você pensa aqui, que o 3 aqui fora não está dentro do radical, mas o 4 é expoente de tudo isso aqui dentro. Então, se você multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes, vai dar 81. Então, eu vou botar aqui, ó, 81. Agora, vamos, quantas vezes eu tenho 3 aqui? Outra maneira que poderia fazer assim, ó, 81 raiz quarta de 3. Quantas vezes o 3 está aqui? Quarta. Você cancela. 81 vezes 3, que dá 243. A mesma coisa na letra C. Só que o índice e o expoente não são iguais. Então, vai ficar, ó, se eu multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Raiz cúbica de 3 elevado à quarta. Olha como outra coisa que eu vou fazer, ó. 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3.
Vamos pegar aqui, ó, dá 81. Se eu for fatorar 81, eu vou ter assim, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Se eu fatorar 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. O índice não é 3, eu agrupo 3 e troco por 1. E esse que sobrou vai voltar para o radical. Então, raiz cúbica de 3. Olha, o que é que eu tive aqui? Eu agrupei, posso fazer assim, ó. 3, cancelo, ele vai ficar fora, né? Então, vai ficar 16 vezes 3, raiz cúbica de 3. Então, ó, olha como ele ficou. Vou repetir aqui para vocês entenderem, antes de ir para cá. Então, ele ficou assim, 16 vezes. Olha quando a gente fatorou. Não ficou 3 raiz cúbica de 3 vezes 3, raiz cúbica de 3. Então, 16 vezes 3, 48, raiz cúbica de 3. Então, você também poderia fazer dessa maneira, é a maneira mais prática para vocês, no momento, na situação que nós estamos vivendo, ok? Então, depois nós veremos, se for possível, se Deus nos permitir, nós vamos ver isso numa aula presencial. Vamos para a questão 6. Questão 6 pede para efetuar 3 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 menos 6 raiz quadrada de 5. Lembra que nós aprendemos que nós só podemos somar se os radicandos forem iguais. Então, radicando 5, 5, 5. Então, nós podemos somar. Então, eu tenho aqui 3. Quem é aqui fora? 1. 3 mais 1, 4. Menos 6. Então, fica menos 2 e repete o radical. Raiz quadrada de 5. Letra B, pessoal. Olha, nós vimos que na letra A, todos os radicandos são iguais. E na letra B, já nós temos 2 tipos de radicando. Então, olha, só os semelhantes. Ó, esse é semelhante a esse porque o radicando é 2. Nesse aqui é semelhante a esse, porque o radicando é 3. Então, olha, eu tenho 4 e devo 2. Então, eu vou ficar com 2, raiz quadrada de 2. Aqui, eu tenho 6, raiz quadrada de 3, e tenho 9, raiz quadrada de 3. Então, eu vou ter 15 raiz quadrada de 3. A letra C, a mesma coisa. Eu tenho, ó, agora cuidado para não confundir, porque aqui todos eles, o radicando é 3. Mas você tem a primeira e a última que o índice é 5. A segunda e a terceira, o índice é 2. Então, ó, eu tenho 3, eu tenho 2. Então, eu tenho 5 raiz quinta de 3. Aqui, eu devo 2 e tenho 3. Então, eu tenho uma raiz quadrada de 3. Eu não preciso botar o coeficiente 1. Então, eu tenho 3, devo 2, só fico com 1. Vamos para a atividade 4. Questão 1. Assinale as alternativas que possuem equações do segundo grau com uma incógnita.
Lembra que a equação do segundo grau, quando o coeficiente a, x está elevado ao quadrado, né? Então, para ser do segundo grau, nós temos que ter a incógnita x elevado ao quadrado. Então, a letra A é uma equação do segundo grau? Sim. Então, vou botar aqui na primeira questão. Letra A é porque o maior expoente de x é 2. Letra B, ó, 10x elevado a 4. O expoente, o maior expoente é 4, então ela não é do segundo grau, ela é do quarto grau. Então, letra B não é. Tem expoente 2, mas nós temos aqui o maior expoente, né? Então, letra B também não é uma equação do segundo grau. Letra C, 2x menos 3 igual a 0. Quem é o expoente de x aqui? É 1. Então, não tem elevado ao quadrado, então também não é. Essa é do primeiro grau. Essa letra B é do quarto grau. Ou equação biquadrada. Letra D, menos x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. É uma equação do segundo grau. Letra D. E completa, né, pessoal? As duas que nós vimos até agora. Letra E, 4x ao quadrado menos x igual a 0. Também é uma equação do segundo grau. É incompleta. Letra F, 9x ao quadrado menos 1 igual a 0. É uma equação do segundo grau. Letra F. Letra G, 2x à quarta mais 5 igual a 0. É uma equação de quarto grau. E letra H não é uma equação de segundo grau. Lembra o que nós aprendemos? Que o coeficiente A não pode ser 0? Então, qualquer que seja o valor de x vezes 0 vai ser 0. Então, a letra H não é uma equação do segundo grau. Então, quais as que são do segundo grau? Somente a alternativa A, D, E e F. Ok? Segunda questão. Identifique como completa ou incompleta cada equação do segundo grau. Olha, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Você tem o coeficiente A, B e C. Então, ela é completa. Letra B. Menos 2x mais 3x, menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. Nós temos coeficiente A, B e C. Pessoal, lembrem que os coeficientes só são os números que acompanham ou não a incógnita x. Então, menos 2 é A, 3 é B e menos 1 é C. Então, ela também é completa. Letra C, menos 4x ao quadrado mais 6x igual a 0. Ela tem A e tem B. Não tem C, então é incompleta. Letra D. Nós temos assim, x ao quadrado menos x menos 2. A é 1, B menos 1, C menos 12. Então, se ela tem A, B e C, ela é completa. Letra E. 9x ao quadrado menos 4 igual a 0. Você tem A e tem C, não tem B, então é incompleta. Letra F,
7x ao quadrado mais 14x igual a 0. Você tem A, que é 7, e B, que é 14. Então, ela também não tem C, então ela é incompleta. Todas as equações seguintes são do segundo grau e estão escritas na forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Identifique os coeficientes de cada equação. Então, questão 2. Ele diz que 10x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. Então, ele pede para identificar os coeficientes. A é igual a 10. Olha aqui, não é 10x, é somente 10. B é 3 e C menos 1. Na letra B, você tem x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. A é 1, B, 2 e C, menos 8. Letra C. Y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a 0. Quem é A? 1. B, menos 3. E C, menos 4. Então, ó. Professora, mas tem Y, não importa. É nenhuma incógnita só, né? A incógnita, nesse caso, é Y. Letra D. Ó, 7p ao quadrado mais 10p mais 3 igual a 0. Então, A é 7, B, 10 e C, 3. Pessoal, não esqueçam dos sinais, hein? Na letra C, o 4 também é negativo, desculpe. Letra E. Menos 4x ao quadrado mais 6x igual a 0. Então, ó, A é menos 4, B, 6 e C não tem? É 0. Letra F. Na letra F, R ao quadrado menos 16 igual a 0. Então, A é 1. Não tem, é 1. B, não tem x, né? Então, não tem R. Então, B é 0. E C, menos 16. G, menos 6x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. A é menos 6, B, 1 e C também 1. E letra H, 5m ao quadrado menos 10m igual a 0. Nós temos A igual a 5, B menos 10 e C não tem, é 0. Ok, gente? Então, aqui ele só pediu para identificar os coeficientes A, B e C. Questão 4. Questão 4 diz assim: escreva a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Quando A for igual a 1, B igual a 6 e C 9. Então, nós vamos colocar. Eu não preciso colocar coeficiente 1. Então, no lugar de A, eu vou colocar 1. Preciso? Não.
Então, eu só coloco x ao quadrado mais bx. Quem é b? 6. Mais 6x mais c, que é 9, igual a 0. Ele lhe deu os coeficientes e mandou você escrever a equação do segundo grau. Aqui ele deu a equação, pediu para você identificar. Aqui ele deu, pediu para você escrever. B. A igual a 4, B menos 6 e C 2. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos 6x e mais 2 igual a 0. Letra C. A igual a 4, B igual a 0, C igual a menos 25. Então, vai ficar 4x ao quadrado. B não é 0, então não preciso colocar, né? E C, menos 25. Então, menos 25 igual a 2. Se B é 0, é uma equação incompleta. E letra D, nós temos A igual a menos 21, B igual a 7 e C igual a 0. Então, letra D, nós temos menos 21x ao quadrado mais 7x igual a 0. Ela também é incompleta. Ok, pessoal? Então, por hoje encerramos nossa aula. Até a próxima. Bons estudos!